Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforços nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Lembre que é fundamental para o desenvolvimento de nossa inteligência exercitar o cérebro. Exercite seu cérebro. Uma sugestão até do querido professor Pierre. Isso é possível? Sim, mas lembre que o ciclo de aprendizagem é diário, não semanal, bimestral ou trimestral. Ele não ocorre na véspera de provas. Dá-se todo dia, inclusive nos fins de semana. As redes sinápticas não descansam. Essa é uma turbina Pelton e, ao observá-la, relembro que em muitos problemas de engenharia é necessário determinar as forças que agem em estruturas sólidas, fixas ou em movimento, devido a fluidos que se movem em contato com elas. Essas forças são denominadas de forças dinâmicas e elas serão calculadas pela equação da quantidade de movimento para regime permanente. Capítulo 6. Equação da quantidade de movimento para o regime permanente. A equação da quantidade de movimento é a segunda lei de Newton da dinâmica que foi modificada adequadamente para os estudos de mecânica dos fluidos. Segundo essa lei, a aceleração de certa massa implica a existência de uma força resultante sobre ela, que tem, em cada instante, a direção e o sentido da aceleração. Acelerar uma massa significa mudar sua velocidade em módulo e ou direção. Portanto, para que a velocidade de um fluido seja modificada em módulo ou direção, tem que haver uma força originada por um agente externo. Isso, em geral, uma superfície sólida em contato com o escoamento. E aí não podemos esquecer do princípio de ação e reação. Se a superfície aplica uma força no fluido, este aplicará sobre ela uma outra, de mesmo módulo, porém em sentido contrário. E essa conclusão que nos leva a obter a equação da quantidade de movimento que nos interessa. Segundo a lei de Newton da dinâmica, força é igual massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Essa equação deve ser mantida na forma vetorial, pois a velocidade pode variar em direção sem mudar seu módulo. Como a massa é constante, podemos escrever que força é igual a derivada em relação ao tempo do produto massa vezes a velocidade. Como, por definição, massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento do sistema, podemos afirmar que a força resultante que atua no sistema em estudo é igual à variação com o tempo da quantidade de movimento que atua no sistema. É este teorema da mecânica que permite o cálculo das forças dinâmicas
mecânica em estudo. A equação da quantidade de movimento será estabelecida para um tubo de corrente e para regime permanente. Quando o regime é permanente, as propriedades em um ponto não variam com o tempo, porém podem variar de ponto a ponto. Seja o tubo de corrente a seguir, onde estudamos a variação da quantidade de movimento entre as seções 1 e 2. Admitindo propriedades uniformes na seção, no intervalo de tempo dt, a massa que atravessa a seção 1 com a velocidade v1 será dm1, provocando o incremento da quantidade de movimento do fluido entre as seções 1 e 2 de dm1 vezes v1 fatorial. No mesmo intervalo de tempo, através da seção 2, existe uma saída de uma quantidade de movimento, dm2 vezes v2. Logo, a variação da quantidade de movimento entre as seções 1 e 2 será dm1 vezes v1 vetorial menos dm2 vezes v2 vetorial. Pelo teorema da quantidade de movimento, a força resultante que age no fluido entre as seções 1 e 2 é vetor força resultante igual derivada da massa em relação ao tempo na seção 1 vezes o vetor velocidade na seção 1 menos a derivada da massa em relação ao tempo na seção 2 vezes o vetor velocidade na seção 2. Por outro lado, pela definição de vazão em massa, sabemos que a vazão em massa é a derivada da massa em relação ao tempo. Portanto, voltando na equação anterior, nós vamos ficar com o vetor da força resultante igual vazão em massa na seção 1 vezes o vetor velocidade na seção 1 menos vazão em massa na seção 2 vezes o vetor velocidade na seção 2. Pela condição de regime permanente, temos que a vazão em massa na seção 1 é igual à vazão em massa na seção 2, que é igual à vazão em massa QM. Portanto, o vetor força resultante será igual a vazão em massa vezes a diferença entre os vetores velocidade da seção 1 e a seção 2. Ou ainda, vazão em massa vezes a variação do vetor velocidade entre as seções 1 e 2. Se eu observar então essa equação, eu tenho que a força resultante tem a direção da variação do vetor velocidade entre 1 e 2. E o ponto de aplicação poderá ser encontrado na intersecção das direções das velocidades, como mostra na figura ao lado. Então aqui eu tenho V1, prolongo a direção de V1, tenho V2, puxo a direção de V2, onde cruza eu tenho o ponto de aplicação da força resultante. Apesar de não ser o objetivo principal, a equação acima permite calcular a força resultante que age no fluido entre 1 e 2. Então eu tenho que pensar agora quais as forças eu tenho que compõem a força resultante. Então a figura ao lado mostra essas forças que compõem a força resultante. O fluido entre as seções 1 e 2 está sujeito às forças de pressões, força de contato normais, as tensões de cisalhamento, forças tangenciais e a força-peso, força devido ao campo gravitacional. Nas seções 1 e 2, o fluido a montante e a jusante do tubo de corrente 1 e 2 aplica pressões nessas seções contra o fluido contido entre elas. E como o versor normal é sempre saindo da seção, nós vamos ter que menos P1 vezes A1 vezes o versor normal 1 e menos P2 vezes A2 vezes o versor normal 2. Devido ao escoamento do fluido, na superfície lateral ele está sujeito a pressões e tensões de cisalhamento. Essas pressões e tensões de cisalhamento podem variar de ponto a ponto na superfície lateral. Para o cálculo da resultante das pressões para cada ponto, tem-se um versor normal que está sempre saindo, isto por convenção. Portanto, a resultante de cada elemento de área será menos a pressão do ponto na superfície lateral vezes o versor desse ponto lateral que está sempre saindo, inclusive foi ele que deu o valor menos a pressão, vezes o dA lateral. Portanto, a força resultante das pressões e tensões de cisalhamento na superfície lateral é calculada pela equação para um ponto, a força elementar igual menos a pressão no ponto vezes o versor vezes o dA lateral mais a tensão de cisalhamento vezes o dA lateral.
Se eu quero agora, em toda a superfície, eu vou ter que integrar. Então eu ficarei com a força resultante das pressões e das tensões desse elemento na superfície lateral toda, igual ao integral de menos pressão lateral vezes o versor, vezes o dA, mais integral da tensão desses alinhamentos, vezes o dA, área lateral. Partimos da força calculada anteriormente como sendo a resultante das pressões e tensões desses alinhamentos. Então, definida a resultante acima, podemos inseri-la no tubo de corrente, como mostra a figura ao lado. Aqui nós temos a força devido à pressão, peso, e essa força resultante das pressões e tensões desses alinhamentos. Podemos agora calcular a força resultante que age no fluido entre 1 e 2, como a soma das componentes de forças que foram representadas na figura. Então nós teríamos que a força resultante seria Fs' mais menos P1A1N1 mais menos P2A2N2 mais a força peso. Agora, por outro lado, nós havíamos definido que aquela força seria resultante, o F, seria determinada pelo produto da vazão em massa vezes a variação de velocidade. Então, nós podemos considerar que temos a equação QM, vazão em massa, vezes vetor V2 menos vetor V1, igual a Fs' menos P1A1N1 menos P2A2N2 mais a força peso. Na engenharia, o maior interesse é aplicar a equação da quantidade de movimento nos casos em que o fluido está em contato com uma superfície sólida. Nestes casos, a força resultante das pressões e tensões desse elemento representaria a resultante das forças de contato da superfície sólida com o fluido. Então nós teríamos a situação que foi descrita anteriormente, e determinamos o Fs' como sendo P1A1N1 mais P2A2N2 menos a força-peso mais a vazão em massa vezes a variação das velocidades. Na prática, interessa determinar a força que o fluido aplica na superfície sólida. Portanto, pelo princípio de ação e reação, temos que Fs, que é o que nós queremos determinar, será menos Fs'. Ou seja, o nosso Fs será menos, abre o colchete, P1A1N1 mais P2A2N2 mais QM vezes V2 menos V1, fecha o colchete, mais a força-peso. Em muitos casos, o peso do fluido não é considerado. Então, nós ficaríamos finalmente com a nossa equação Fs, que seria a força que o fluido aplica na superfície sólida igual menos, abre o colchete, P1A1N1 mais P2A2N2 mais QM vezes a variação de velocidade. Essa será a nossa equação 6.1. A equação 6.1 não será aplicada na forma vetorial, mas para isso adotam-se eixos de forma adequada e determina-se as componentes da força resultante nessas direções. Se houver necessidade da determinação da força vetorial, as duas componentes poderão ser compostas vetorialmente para a sua determinação. Vamos ver agora algumas aplicações e aprender fazendo. Não preciso de 10 mandamentos para viver. Me basta só um: não interferir na vida dos outros. Carlos Drummond de Andrade. Primeira aplicação: conduto com redução gradual de seção. Consideramos a redução gradual da seção ao lado, onde temos as seções 1 e 2. Como não temos nenhum componente na direção y, já posso afirmar que a força resultante na direção y será zero. Vamos então calcular o esforço horizontal que o fluido exerce sobre o conduto, considerando que ele é incompressível, que escoa em regime permanente e que suas propriedades na seção são médias, propriedades uniformes. Então nós vamos partir da equação 6.1 e vamos projetar em x. Ao projetá-la em x, resulta componente em x, ao versor N1 menos 1, porque está no sentido contrário, o versor N2 positivo, que está na direção de x, o V2 positivo, o V1 também, porque ambos estão na direção de x. Só que eu tenho esse menos aqui fora. Então, olha, menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos, e aqui, para não colocar menos, eu vou inverter. Em vez de considerar V2 menos V1, vou considerar V1 menos V2. Então, nós ficaríamos com a força resultante em x, P1
vezes A1 menos P2 vezes A2, mais a vazão em massa vezes a velocidade média em 1 menos a velocidade média em 2. Ora, lembre que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão em volume. Então, nós ficaríamos com P1A1 menos P2A2 mais ρ vezes a vazão em volume vezes V1 menos V2. As pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Maria Montessori. Segunda aplicação, redução de seção e mudança de direção. Consideramos a redução e mudança de direção ao lado, isto admitindo as mesmas hipóteses anteriores, ou seja, fluido incompressível, escoamento em regime permanente e as propriedades médias, ou seja, uniformes na seção. Então nós temos aqui a nossa figura e nós vamos fazer a decomposição das forças em X e em Y. Vamos partir novamente da equação da quantidade de movimento, ou seja, a nossa equação 6.1. Vamos fazer a decomposição em relação a X. Em relação a X, 1 não preciso mexer em nada. Agora 2 eu vou ter que trabalhar com cosseno, tanto para a velocidade quanto para a pressão. Vamos ver como fica? Então eu vou ficar com P1A1 menos 1, porque está ao contrário do escoamento. Em 2 é cosseno de θ, positivo, porque está na direção de X. O V2 vai ser cosseno de θ, está na direção de X. E o V1, só que eu tenho menos aqui na frente. Então vamos eliminar esse menos, aí nós vamos ficar com P1A1 menos P2 cosseno θ A2. Para manter o sinal de mais e mudarmos a vazão em massa para ρ vezes Q, eu vou inverter aqui. Então eu vou ficar com V1 menos V2 cosseno de θ. Essa é a nossa componente da força em relação a X. Agora vamos fazer em relação a Y. Em relação a Y, 1 é 0. Eu não tenho como decompor a pressão em relação a Y. P2 passa a ser em relação a seno. V2 também vai ser em relação a seno e V1 vai ser 0 também. O que vai acabar resultando a minha componente em Y como sendo menos P2A2 seno de θ menos ρ vezes Q vezes V2 seno de θ. E agora, como é que eu vou achar a nossa resultante? Lembrem, eu prolongo a direção de V1, prolongo a direção de V2, onde cruza eu tenho a aplicação da força. Então aqui eu botei o meu FSY, aqui eu botei o meu FSX. Compondo as forças, temos que a nossa resultante será a raiz quadrada da componente em relação a x ao quadrado mais a componente em relação a y ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia. São Paulo, Paz e Terra, de 1996. Terceira aplicação, desviador de jato fixo. Uma das aplicações desse caso seria nas pás de turbinas, onde existe uma deflexão do jato do fluido. Então vamos considerar aqui o nosso desviador fixo. Partimos novamente da equação da quantidade de movimento e vamos ter que decompô-la na direção x e na direção y. Uma coisa importante aqui que nós devemos observar, tanto a seção 1 quanto a seção 2, ambas estão abertas à pressão atmosférica. Como nós vamos trabalhar na escala efetiva, que é aquela que adota como zero a pressão atmosférica, nós teríamos que P1 seria igual a P2, igual a pressão atmosférica, igual a zero. Se eu levar isso em consideração na nossa equação da energia, essa parcela desaparece, essa parcela desaparece. Eu vou ficar com a minha força resultante, como sendo, para eliminar esse menos, vazão em massa, V1 menos V2. Então ficaríamos com força resultante, vazão em massa, vetor da velocidade em 1, menos o vetor da velocidade em 2. Então nós vamos trabalhar com essa equação para determinarmos a força na direção x e a força na direção y. Na direção x fica fácil de ver. V1 já está na direção e V2 será V2 cosseno de θ. Então eu vou ficar com a força resultante na horizontal, como sendo massa específica, vezes vazão em volume, vezes a velocidade em 1, menos a velocidade em 2, vezes cosseno de θ. Já na direção y, o nosso V1 é zero. Então eu vou ficar com zero menos V2 seno de θ. Então ficaria menos massa específica, vazão em volume, vezes V2 seno de θ. Agora, o que nós devemos observar aqui? É comum a gente considerar que a área 1 é igual à área 2. Ora, se as áreas são iguais,
e a vazão é constante, já que trabalhamos com regime permanente, eu vou poder escrever que V1 seria igual a V2 igual à velocidade do jato. A partir daí eu volto para minhas expressões e eu vou ter então que essa vazão em volume seria a área do jato vezes a velocidade do jato. Eu fico com a velocidade na direção horizontal, ou seja, na direção x, massa específica vezes a área do jato vezes a velocidade do jato ao quadrado vezes 1 menos cosseno de θ. E na direção y, eu fico com menos massa específica vezes a área do jato vezes a velocidade do jato ao quadrado vezes seno de θ. E agora é só compor as forças. E aí nós temos que a força resultante seria a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Lembre que o ponto de aplicação será sempre obtido, eu prolongo a direção de V1, prolongo a direção de V2, onde cruza, onde eu vou aplicar a minha força resultante. É aí que eu tenho a componente em x e a componente em y. Ficou claro? Eu espero que sim. Eles não falam, mas suas mensagens nos levam a não desistir de nossos sonhos. Quarta aplicação: jato incidindo em placa plana. Partimos novamente da equação da quantidade de movimento, ou seja, a equação 6.1. Está aqui a nossa situação, onde temos uma distribuição uniforme do jato. Como a velocidade V2 não tem componente em x e a pressão em 1 e em 2 é atmosférica, e como trabalhamos na escala efetiva, onde ela vale zero, podemos considerar que só teremos a componente em x. E, mesmo assim, de uma situação bastante tranquila, já que P1 e P2 igual a zero e V2 igual a zero. Então, nós ficaríamos com a componente em x igual a massa específica vezes a vazão em volume vezes a velocidade média em 1. Vamos aplicar isso em um primeiro exemplo que foi extraído do livro do professor Franco Brunetti. Construa uma formação sustentável. Ao ser autodidata, além de exercitar seu cérebro, você aprende no seu ritmo. Exercício 5.1 do livro do professor Brunetti. Calcular o esforço horizontal sobre a estrutura do ventilador da figura e a potência transmitida ao fluido pelo ventilador. Desprezar a perda de carga entre as seções 1 e 2. Dados: diâmetro na seção 2 igual a 0,38 metros, velocidade média na seção 2 igual a 30 metros por segundo, peso específico do fluido 12,7 Newton por metro cúbico, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e a velocidade média na seção 1 igual a zero. Está aqui a nossa figura do ventilador que está apoiado em estrutura sólida fixa. Bom, partimos novamente da equação da quantidade de movimento, ou seja, da equação 6.1. Vamos trabalhar na escala efetiva, que adota como zero a pressão atmosférica. Portanto, eu vou ter que P1 vai ser igual a P2, igual a pressão atmosférica, igual a zero. Foi dado ainda que a velocidade na seção 1 também é zero. Portanto, eu vou ficar com a força resultante igual menos a vazão em massa vezes a velocidade em 2 vetorial, ou seja, menos a massa específica vezes a vazão em volume vezes a velocidade na seção 2 vetorial. Ora, nós temos aqui a nossa figura. Dessa forma, eu vou abrir e vou considerar que a minha força resultante na direção x, ou seja, o meu esforço horizontal, será igual a massa específica, velocidade média na seção 2 vezes a área 2, sendo que esse produto é a vazão em volume, vezes a velocidade V2, ou seja, menos massa específica vezes a velocidade média em 2 ao quadrado vezes a minha área 2. Colocando os valores ou trabalhando em módulo, eu teria a minha massa específica é o peso específico dividido pela aceleração da gravidade, ou seja, 12,7 dividido por 9,8. A velocidade média em 2 foi dada, 30 ao quadrado, vezes a área da seção 2, que eu calculo πd ao quadrado sobre 4, ou seja, π vezes 0,38 ao quadrado sobre 4. Está nos dando aproximadamente 132,3 Newton. O ventilador se comporta como uma bomba. Portanto, ao aplicar a equação da energia entre 1 e 2, eu vou escrever que a carga total em 1 mais a carga do ventilador é igual à carga total em 2 mais a perda de carga de 1 a 2. Vou adotar o nosso plano horizontal de referência no eixo do ventilador. E aí nós temos que a carga potencial em 1 mais a carga de pressão em 1 mais a carga cinética em 1 mais a carga do ventilador é igual à carga potencial em 2 mais a carga de pressão em 2 mais a carga cinética em 2 mais a perda de carga de 1 até 2.
Bom, sabemos que Z1 vai ser igual a Z2 igual a zero, P1 igual a P2 igual a pressão atmosférica, que também é zero, já que adotamos a escala efetiva. Sabemos ainda que V1 é zero, estou tirando do meio ambiente, isso também foi dado no próprio enunciado, e também foi dado no próprio enunciado que a perda de carga de 1 até 2 é zero. Estou considerando entrada e saída de máquina. A partir daí eu concluo que a minha carga do ventilador vai ser só igual à carga cinética, ou seja, 30 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8, que está nos dando uma carga manométrica do ventilador igual a 46 metros. Agora é lembrar que o alemão que vá, mas eu só vou com a velocidade média, ou seja, vazão em volume é igual a velocidade média vezes a área. E ainda que a potência útil do caso do ventilador será igual ao produto do peso específico do fluido que está passando por ele, vezes a vazão do fluido que passa por ele, vezes a carga manométrica do ventilador. Vamos aplicar isso. Então eu vou ficar com a vazão em volume igual a velocidade média, 30, vezes a área, que é π, vezes 0,38 ao quadrado sobre 4, que está nos dando uma vazão em volume igual a 3,4 metros por segundo. Agora é substituir os valores para calcular a potência útil do ventilador. Então eu ficarei com gama, que é 12,7, cuidado, vezes a carga do ventilador, que nós calculamos, 46 metros, a vazão, que também calculamos, 3,4 metros cúbicos por segundo. Ora, lembre, esse 12,7 é Newton por metro cúbico, que está nos dando aproximadamente 1986,3 watts.